E aí, Clãzinho, tudo beleza? Seguinte, o vídeo de hoje eu quero pegar e comentar com vocês sobre o Peter lá no Glauber, né? Que é uma cena patética, humilhante e mostra que o cara tem um monte de problema. Eu quero pegar e fazer comentários rápidos sobre isso. Na verdade, eu nem anotei os tópicos, né? Mas eu vou fazer de memória o que eu puder, porque de maneira geral todo mundo tá vendo que é ridículo, mas eu quero pegar e fazer rapidamente sobre isso. Primeiramente, todo mundo sabe que o ponto do Peter sobre teve um lado que é agressor e teve um lado que não sei o que, não é preto no branco, como o pessoal está dizendo, não é isso que está ocorrendo. Tu tem sim perseguição do Estado da Ucrânia sobre minorias russas, no qual é proibido, por exemplo, o ensino de russo na Ucrânia. Tu teve a tentativa de, como que eu posso dizer assim, homogeneização cultural por lado da Ucrânia, né? Mudanças, forçar uma mudança cultural, que são coisas que já aconteceu até aqui no Brasil na era Vargas, só que lá estava sendo feita de uma forma, digamos assim, mais a ponta de faca, vamos colocar dessa forma. Só que daí o pessoal diz, então você é Roussetti, você defende que haja uma guerra e que a Ucrânia seja invadida e os ucranianos sejam atacados e que isso e que aquilo, e que boa parte dessa secessão foi financiada pelos russos. O ponto é, não é uma questão que alguém está certo nessa guerra. Os dois lados estão errados. Esse que é o ponto. O ponto é, os dois lados estão errados. E a posição libertária correta sobre qualquer guerra que envolva dois estados, de maneira geral, é neutra. Você não tem que torcer para nenhum bandido. Você tem que pegar e ficar do lado da população que é vítima dos dois lados. Porque tem ucraniano que está sendo obrigado a ir para a guerra, né? E tem ucraniano também que, além disso, está sendo atacado por russos que têm que ir para a guerra também, para trocar bala com isso. Então, em grande parte, a posição libertária correta sobre a guerra na Ucrânia é neutralidade. Tu não quer tomar lado, porque ambos os lados estão errados. Mas e os civis? Os civis não têm lado, eles são esmagados por ambos os lados. Os civis são vistos como recurso, entendeu? Esse que é o negócio. O Estado não está querendo proteger civis, ele está jogando Age of Empires. O civil, o villager é importante enquanto está lá dando machadada em madeira, né, tá jogando sementinha na fazenda, tá dando picaretada em pedra, aí ele serve. O pop lá, a população, é para isso, se não está para financiar o teu esforço de guerra, está então para meter a cara e ser manpower e segurar um rifle ou um controlezinho de um drone e morrer uma hora, né? Apesar do Estado não querer que morra, porque daí é um desperdício de recursos, não propriamente das vidas humanas, em grande parte. E a mesma coisa é para ambos os lados, né? É esse que é o interesse. Mas então o que o Peter pega e fala? O que acontece? O Peter está com uma posição completamente histérica. Ele tem uma posição histérica porque ele tem um investimento emocional gigantesco na Ucrânia. O motivo para isso nós não fazemos ideia do que é. Eu sinceramente acho que o Peter tem um interesse muito grande, não que ele esteja talvez sendo financiado, mas esse assunto deixa ele em voga. E como o pessoal tem a prática de muitas vezes deixar o Peter rolando do fundo, ou clicar nele para escutar o início do vídeo só para saber o que está acontecendo e sair quando ele dá opinião, né? Isso faz com que ele tenha algum retorno e que acabe com que esses vídeos vão para o topo, porque ele particularmente ele não tem muito assunto. O Bolsonaro não está mais no poder, o libertarianismo não é uma coisa muito interessante, que ele não domina, ele já perdeu muita parte do público libertário dele, apesar de ele ficar se dizendo visão libertária. E a questão da Ucrânia é o que ainda dá muita relevância para ele e dá muito retorno. E como se não bastasse o fato que o cara tá histérico, ele vive num universo à parte, onde a Ucrânia tá ganhando, o Zelensky é perfeito, não existe conflito de interesse possível com o Zelensky, digamos assim, acabar com a guerra e convocar uma nova eleição, não existe conflito de interesse que ele esteja se mantendo, até sendo pago talvez, o Zelensky, não o Peter. Peter talvez nem esteja sendo pago propriamente, ou se tiver, a gente descobre com o Musk lá quando lançar o troço completo do USAID. Ia ser engraçado se o Peter estivesse lá no meio, né? Acaba que ele tem essa posição, eu vejo mais por histeria mesmo. E que se torna cada vez mais absurda, porque leva ele a ter esse chilique no meio de um podcast, sendo completamente descontrolado, né? Talvez ele
Poderia ser mais, ele poderia ter querido sair no soco falando: retire o que disse! Retire o que disse, mame o Zelensky! Mame o Zelensky, retire o que disse, Glauber! Dá o Gloob no Zelensky, Glauber! Ele ia pedir isso, ele ia querer isso, né? Então, não foi tão horrível assim, não foi tão caricato, mas esse que é o problema. E se vocês forem ver o canal do Peter, que eu tive a infelicidade de ser um vídeo recomendado, como que é o nome do canal? Mundo em Revolução, Mundo em alguma coisa assim, uma coisa lá das cores da Ucrânia. O Peter pegou e agora está divulgando o vídeo do Ministério de Defesa da Ucrânia para facilitar a operação de brasileiros como mercenários na Ucrânia, ou tropas voluntárias. Tecnicamente mercenários, que não são cobertos pela Convenção de Genebra, e daí o tratamento deles é qualquer coisa, entendeu? Então é tipo, porra, se já não fosse o suficiente um monte de gente morrendo, um monte de ucraniano morrendo e o Peter apoiando, agora o Peter quer pegar e apoiar a morte de brasileiros em grande parte, né? Mas não, veja só, o salário é bom, né? Tem um bom salário. E assim vai. Então, o que acontece de maneira geral? Se tu for ver, a posição do Peter, ela tem sim um interesse econômico, afinal ele está em voga, tem relevância, né? Provavelmente não há um interesse econômico direto, no sentido de ele estar sendo pago, ou pelo menos se está, eu não sei. E, de maneira geral, ele tem uma posição completamente histérica, ele não vai mudar de ideia, não tem como discutir com isso sobre ele. E dessa forma, tudo que ele fala sobre isso, ou qualquer coisa tangencial a isso, qualquer coisa que encoste no assunto Ucrânia, ou que leve, tipo, por exemplo, ele agora é anti-Trump. Por quê? Antes ele era a favor, porque agora o Trump está se posicionando em certo grau contra a Ucrânia, então ele está ficando anti-Trump. O que faz o Peter ele ser desqualificado sobre qualquer assunto que ele fala. Uma pessoa histérica não tem qualificação para qualquer assunto, quando se trata de falar a verdade. Por qual motivo? Ele simplesmente não tem mais um fundamento pelo qual ele esteja tratando com a realidade. Ele quer mudar a realidade para aquilo que é o delírio dele. Tudo que o Peter fala tem um viés em grande parte. Hoje, e se não tiver um viés latente, o viés é tácito. A gente tem que pegar, se não está escancarado, né? A gente tem que pegar e procurar onde é que está esse possível viés. Por exemplo, se ele fala mal do Trump hoje, mas não fala da Ucrânia, a gente tem que ver, o Trump falou mal da Ucrânia em algum momento pro Peter inventar agora que o cara é socialista, tipo, antes era, não, vai trazer muita liberdade, agora é socialista, entendeu? É tipo, imagina lá o Peter mamando o Milley, como ele já tá fazendo, e daí do nada começa a falar mal do Milley. O que houve? Daí tu descobre que o Milley, sei lá, falou que a guerra na Ucrânia tem que acabar logo, pronto, agora é terrível, é um inimigo. Isso aí leva com que toda a informação do Peter necessite de um alto grau de escrutínio e que necessite também de revisão. Ela tem que ser revisada várias vezes para ver se faz sentido. Então, por mais que o Peter possa sim falar a verdade, eu não estou falando que ele está mentindo sempre, tu tem que suspeitar se ele não está omitindo também outras coisas, apesar de ele não estar mentindo, ele está omitindo outras coisas que retirem de um contexto e levem a um contexto errôneo. É por isso que eu falo para vocês que vocês têm que pegar e deixar de assistir o Peter. Não é por treta, não é por nada do gênero, é por questão de saúde informacional, clareza informacional, confiança informacional. Vocês têm que buscar outras coisas. E o pessoal diz assim, ai, mas eu preciso para ficar informado. Meu amigo, às vezes não saber de algo é melhor do que ouvir essa coisa com um viés, entendeu? Porque o importante não é só o que são as suas ideias, mas da onde que elas vêm. E da onde que elas vêm não é tipo, Mises pensou isso primeiro. Não é quem que foi o autor da tua ideia, mas da onde que vem a ideia, né? Da onde que ela surgiu no seu contexto, onde que é a fonte dessa informação. Isso importa. Se tu não consegue dar track de onde você se informou, tu tem grande chance de formar um viés sem notar. Entendeu? Você tem grande chance de estar mal informado. Você tem que dar track de onde você está pegando informações. Isso é muito importante, tá bom? Então, por esse vídeo é isso. Peter é uma vergonha. Eu já avisei que ele era um inconsistente, que ele não tinha uma base teórica sólida. A única coisa que eu não esperava é que ele fosse ficar tão caricato, tão fácil de apontar um problema, né?
Mas, de maneira geral, é isso. Não tem muito o que se fazer em questão de convencimento ao Peter. Ai, debate com o Peter e prova que ele está errado. Não dá para tu usar a razão contra uma pessoa que não tomou uma posição racionalmente, tá? Não tem como. Não tem. Eu já tentei e não funciona. Aquela pessoa está lá por questões puramente emocionais, ele não vai sair por outra forma senão emoções. E eu não gosto de fazer argumentos emocionais. Eu evito. Eu prefiro pegar e atacar factualmente a pessoa, demonstrar que a pessoa é um mau caráter enviesado e tudo mais, um mentiroso, coisa do gênero, do que ficar fazendo argumento emocional para convencer a pessoa. Por quê? Porque quem entra por propaganda, sai por propaganda. Então, esse problema é quem conseguir pegar e tratar das emoções, puxar as cordinhas do coração do cara melhor, controla o cara. Eu prefiro que a pessoa se emancipe do pensamento emocional do que eu ficar convencendo por pensamento emocional, né? E que vocês também busquem qual que são as fontes da informação que vocês têm, não os autores. Os autores são importantes também, vocês têm que conferir a fonte primária, mas a fonte que te trouxe essa informação, ela estabelece, digamos assim, como você começa a pesquisar sobre isso e qual que é a ordem das coisas que acontecem, né? Então, por esse vídeo é isso. Deixe nos comentários o que você achou. Se você quiser ajudar o canal, comente, dê like, compartilhe, se inscreva, vire membro ou mande um valeu. E por esse vídeo é isso, né? Infelizmente, o movimento libertário, em certo grau, está bem representado, mas as ideias libertárias carecem de representantes, né? Apesar de eu estar aqui fazendo a minha parte, não existe um mainstream libertário em grande parte. Eu já sou, digamos assim, a bolha dentro da bolha, né? Digamos. É aquele negócio. As ideias, quando elas surgem num clube. Elas surgem com poucas pessoas que estão pensando. À medida que isso vai acontecendo, tu vai tendo ondas e ondas de convencimento. Até que, de alguma forma, o clube se torna uma hashtag. O clube até se mantém, mas a ideia que antes era um clube, ela se torna uma hashtag. Antes existia uma elite, agora não existe mais. Agora é populi, né? É populesco. Então ninguém mais tem rigor, ninguém mais liga pra teoria, todo mundo quer colocar tipo, ai, comprei um Big Mac com Bitcoin no cartãozinho lá no cartãozinho que tu coloca Bitcoin e tu usa banco, né? Tu usa Mastercard, Visa e o caralho. Hashtag imposto é roubo, hashtag Bitcoin, hashtag have fun staying poor, hashtag maximalismo. Daí tudo se torna maximalismo. Tudo se torna essa coisa que é absurda, né? Por quê? Porque ninguém mais tem rigor, né? Quando as coisas iniciam, elas tomam uma identidade porque as pessoas têm rigor. Passa o tempo, ela vira moda, a identidade se torna uma mímica, e daí o pessoal não tem mais um pensamento, eles têm imitação, e assim viram, digamos assim, cópias, meras, digamos assim, caricaturas que a coisa é. E com o tempo, como a caricatura vai se tornando mais popular que a própria ideia, as caricaturas mais caricatas acabam sendo selecionadas para representar as caricaturas gerais, né? Então, a minha parte está aí, em ser clubista, sim, sou bairrista, sim, sou elitista. Por quê? Porque a verdade dá trabalho de descobrir. E não é Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. Não, isso não faz sentido. Isso aí é um pensamento liberal do caralho, né? Então fiquem longe disso, tá? Por esse vídeo é isso, e boicotem libertins e inconsistentes, por favor.